Minhas amigas e meus amigos do mercado de tintas, sejam bem-vindos a mais um programa Papo de Lojista, uma iniciativa da Associação Brasileira dos Revendedores de Tinta, da Abrarte. Caso você não me conheça, que eu sempre digo que é meio difícil, né? Mas enfim, né? Tem que cumprir a formalidade. Eu sou Salvador Nascimento e do meu lado, sempre do meu lado... Rodrigo Zebzicovas. Rodrigão. Tudo bem, né, Rodrigão? Tudo bom, e com você? Tranquilo. Você percebeu aqui que o ambiente está bem laranja. Né? Cor sugestiva, né? Cor sugestiva, né? Não é? Mas antes de eu anunciar o nosso convidado, Rodrigo, e quem está vendo a gente, eu vou deixar um espaço para vocês desvendarem quem é que está com a gente, até porque tem uma mensagem nova, tá certo? E vamos lá. A nossa energia laranja sempre foi a condutora das nossas mudanças e evoluções. É ela que nos conecta com o mercado e o que nos faz a marca preferida de tintas do Brasil. Somos pioneiros em tecnologias, produtos e serviços que facilitam a sua vida. Queremos ser a solução mais fácil para a pintura. Evoluir hoje para facilitar sempre. Estamos dando um grande passo nessa direção. Com o Suvinil, tá muito mais fácil escolher. Conheça o nosso novo portfólio, agora dividido em 3 linhas, que traz uma escala de benefícios sem igual no mercado. A linha Suvinil Toque foi pensada para entregar variedade de acabamentos, facilidade de limpeza e disfarce das imperfeições. Já a linha Suvinil Inova traz benefícios tecnológicos e é a solução perfeita para quem busca o máximo de acabamento e lavabilidade. Por fim, a linha Suvinil Fachada Protegida, para a proteção e cuidado das áreas externas contra sol, chuva e maresia. Comparou, escolheu, pintou. Suvinil. Tá fácil, tá em casa. Então, vocês já perceberam que quem está com a gente hoje é a Suvinil, né, Rodrigão? Suvinil, e ninguém poderia estar aqui representando a Suvinil, ninguém mais nem menos do que Renato Rocha. Seja bem-vindo, Renato. Obrigado. Muito obrigado, Salvador. Bom dia. Não posso falar bom dia, né? Pode falar bom dia, boa tarde, boa noite, bom dia para quem é do dia, boa noite para quem é da noite. Tá. Mas estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigado, Salvador. Muito obrigado, Rodrigo. É uma alegria participar desse momento do Papo de Lojista, até mesmo porque com esse movimento que vocês começaram aqui, eu posso recordar que foi lá desde a pandemia, né, de momentos difíceis que nós passávamos ali, onde vocês tiveram a sábia iniciativa de manter conexão com o mercado. Eu fico muito feliz de participar hoje aqui com todos vocês. Legal. Bom, Renato, a gente sempre começa... Eu não sei se vai ser só 1 hora esse podcast, que eu tenho muita coisa para a gente conversar. Mas, para quem está vendo esse vídeo, a gente está gravando isso no dia 21 de novembro. A gente recém saiu da 30ª edição do Prêmio Abrarte. Aliás, cumprimentos a todo o time da Suvinil, né? Teve uma atuação destacada lá no nosso prêmio. Mas a gente sempre começa a nossa conversa procurando conhecer um pouquinho mais o nosso... Eu não gosto de chamar de entrevistado, porque é uma conversa. Nosso né? convidado, Nosso né? convidado. Obrigado, Rodrigo. E você tem uma carreira muito inspiradora. Eu estou dizendo pessoalmente, é muito legal testemunhar a sua carreira, né? Que eu tenho esse privilégio. Então, eu queria que você falasse um pouquinho do começo da sua jornada, como é que você chegou até a diretoria da Suvinil. Legal, Salvador. Eu estou há 25 anos no mercado de trabalho. Nesses 25 anos, eu iniciei aqui na Zona Leste, no material de construção, que era aqui da Conselheiro Carrão, onde, através da amizade dos nossos pais, né, com os proprietários da loja, foi uma experiência ali que meu pai falou, poxa, é importante você começar ali para você ter uma experiência extra escola, extra esporte, que sempre esteve muito conectado da minha vida. E eu comecei ali, né, no Mundo Novo Material de Construção. E foi um ciclo de 3 anos, onde pessoas da Suvinil me conheceram, e dali começaram as oportunidades surgirem realmente no mercado de tintas, porque eu passei em todas as posições, né? Inicialmente na área de marketing, onde o time que eu respondia estava dentro da estrutura de marketing, que era a área de promoção e vendas, eu fazia toda a parte de merchandising de campo. Depois, como coordenador de merchandising, eu fazia uma parte de home center e revendas também. E aí ingressei com 21 anos como vendedor da Suvinil, e na época ainda Glazurite.
E tinha uma experiência ali muito legal de ter sido promotor, de ter sido coordenador de merchandising, depois naquele momento como vendedor. E assim foi trilhando as minhas posições, representando a marca em ciclos muito curtos, né? Eu fui vendedor por 2 anos, fui consultor de negócios por 3 anos no canal do Home Center, depois promovido a gerente com 25 para 26 anos, foi a minha primeira posição de líder. E aí depois vim trilhando outras posições que saíam de São Paulo para o canal da distribuição durante 4 anos, que eu aprendi o amplo varejo de tintas, né? Quando nós falamos de varejo de tintas, entendendo as nossas revendas diretas, quando você vai para o amplo varejo, que é o atendimento realmente realizado pelo distribuidor, você conhece um mercado muito gigante, né? E aí, nessas posições que eu fui me movimentando, assumi a diretoria da Souvenir e da Glazul em 2018, assumindo um papel que eu tinha um sonho muito grande, né, de chegar nessa posição. Foi um grande sonho realizado, de uma trilha que eu construí, me dedicando muito para chegar nessa posição, somando a todos os meus valores, a conexão com a minha família, a conexão com os clientes, a história que eu construí com os nossos parceiros. Então, eu olho para trás e tenho muito orgulho de ter construído essa trajetória no mercado de tintas e saber do quanto que eu pude, de forma direta, com as pessoas que eu tive a alegria de trabalhar, de parceiros que eu tive a alegria de viver momentos importantes de desenvolvimento e crescimento. É um cara muito dinâmico, porque eu te acompanho nas redes sociais. É uma pergunta de cunho pessoal agora. A tua responsabilidade, ela está além do Brasil, está na América Latina. São 11 países mais o Brasil, a América Latina. Como é que você faz para administrar o tempo? Porque eu vejo você andando de bicicleta, você fazendo churrasco, você compartilhando momentos legais com as famílias, com os clientes. Exato. E a gente sabe que o varejo é um dinamismo absurdo. Né? Então, eu queria que você desse uma dica aí. Como é que você faz para administrar o tempo? Legal. Se dedicar para essas coisas tão importantes na sua vida aí, com excelência. Salvador, eu falo muito para as pessoas que trabalham comigo. Se nós não dominarmos a agenda nos domina. E alguém me ensinou isso há um bom tempo atrás, né? E eu entendi ao longo do tempo das prioridades e que são inegociáveis na nossa carreira, né? Primeiro, como pai, né? Eu sou casado há 23 anos, né? Sou muito feliz de ter construído uma família ao lado da Karina, né? Que namorava aqui próximo daqui, eu estudava aqui bem próximo, aqui 3 ruas para trás, então vim para cá até me traz uma lembrança, né? Do quanto que a nossa vida lá atrás foi construída aqui próximo de onde nós estamos hoje, no estúdio. E lá de trás eu aprendi muito com aquilo que meu pai me ensinava, do valor da família, inegociável, do valor da nossa saúde, inegociável, e que o trabalho, ele vai te devolver, mas que eu preciso estar bem com a minha família, bem com a minha saúde, para que o trabalho me devolva. E ao transitar nas posições que eu tive a felicidade de transitar aqui na Souvenir e na Glazul, eu fui aprendendo muito ao longo do tempo, com pessoas muito boas, né, e com algumas oportunidades que eu amo, Salvador, que é aprender com quem eu estou vivendo no dia a dia, né? E o mercado ensina muito isso. Eu aprendi a dinamizar a minha agenda, priorizando esses 3 pilares, que é a minha família, saúde e trabalho. Eu não inverto esses papéis, né? E eu faço isso com muito amor, né? Sabendo que a paixão que eu tenho de servir, né? E você me conhece, sabe que eu falo muito sobre isso. Na minha opinião, o líder de sucesso é um líder que tem prazer em servir, eu tenho prazer em servir. É muito mais do que ter uma agenda dinâmica. É fazer dos momentos que eu tenho, onde eu estou, serem momentos especiais. Então, eu costumo estar onde eu decidi estar, de corpo e alma mesmo, né? Então, tudo isso me ajuda muito a ter tempos de qualidade, momentos de qualidade. Em especial com a minha família, em especial cuidando da minha saúde, né? E aí depois a gente pode falar um pouco sobre isso, de onde vem essa paixão realmente pelo esporte. Mas a pandemia startou um gatilho importante na minha saúde, que transformou realmente a minha vida nos últimos 5 anos e que eu entendo que é um caminho negociável. E é interessante, Salvador e Rodrigo, e os nossos amigos e amigas que nos assistem, isso se conecta à performance do trabalho, né? Porque eu consigo também levar para as pessoas que estão no meu time esse foco, né? Que o trabalho ele é fundamental, mas que eu não posso abrir mão da minha família, tampouco da minha saúde, em detrimento ao trabalho. E aí a agenda ela fica coordenada dessa forma, com previsibilidade. Então eu tenho eu posso ser chamado de chato por alguns, mas eu sou extremamente organizado em olhar que eu sei onde eu quero estar em março do ano que vem. Mas vai dar certo 100%? Não, tem muita rota de correção na agenda, mas eu sei onde eu quero estar. Então tudo isso faz muito sentido, né? E uma dica que eu dou para você que está nos assistindo, de ter até mesmo momentos para a tua saúde na tua agenda. Né? Quando as pessoas que conhecem a minha agenda falam, poxa, mas você tem esse horário bloqueado para treinar? Eu tenho, porque se eu não estiver ali,
outras prioridades vão entrar, né? Eu tenho prioridade na minha agenda quando é algo essencial para minha filha na escola. O meu filho hoje já está quase ingressando na universidade, mas quando é para a Júlia ainda, que está no ensino médio, eu faço o que eu posso para estar junto com ela nos momentos que eu sei que é relevante para ela. Então, é fazer realmente essa gestão da agenda que vai fazer uma diferença muito grande para a tua performance no teu negócio. Eu gosto muito desse assunto tema esporte. Recentemente a Exame fez uma matéria falando de como os executivos levam o triatlo e como isso ficou importante na vida deles. Então conta um pouquinho pra gente como é esse lance do esporte na sua vida, como surgiu e como ele é atualmente. Você falou que na pandemia teve uma mudança também. Exato. Rodrigo, eu sou faixa preta de karatê, pratico esporte desde os meus 10 anos de vida e isso foi essencial, né, para a minha trajetória. Lembro quando eu falei no começo da importância que meu pai me mostrava em ter o trabalho, conhecer o trabalho, não abrir mão do estudo, tampouco do esporte, porque o karatê já fazia parte da minha vida. E ao transitar ao longo de 12 anos no tatame, estando ali aprendendo sobre hierarquia, sobre o respeito ao próximo, sobre o amor ao próximo, a arte marcial te conecta com o ser humano como poucas pessoas imaginam, né? E para mim foi um grande salto para que eu me desenvolvesse realmente a partir da minha adolescência. Quando me casei, aí vem os filhos, eu tive um momento que você fica ali com diversas prioridades que não foram as mesmas que eu tinha com o esporte até esse momento. Chegou a pandemia, né, meus filhos já grandes, e eu comecei a ver muita gente com a minha idade, eu estava com 37 para 38 anos, falei, poxa, tem muita gente aqui perdendo a vida porque tem uma vida extremamente sedentária. E dizendo que o trabalho é importante, a carreira é importante, e eu sempre tive essa visão, e eu não entendo como errada, quem a tem eu respeito demais. Porém, nesse momento, fez um gatilho mental para mim. Cara, lembra do quanto que o seu corpo precisava do esporte, quanto que você treinava 3, 4 horas por dia, quanto foi essencial para sua trajetória, quanto te moveu realmente para ter boa performance quando você estava lá atrás. E eu me conectei realmente agora. Poxa, como executivo, centenas de pessoas na estrutura, uma agenda muito apertada, e eu estou cerceado de estar no campo, né? Eu não tenho mais a desculpa de falar que não tenho tempo. O tempo existe, e o tempo sou eu quem tenho que administrar, né? E aí foi quando eu resgatei o valor de dominar a agenda para ela não me domine. E eu trouxe para a minha vida, Rodrigo, o foco realmente, o ciclismo foi a porta de entrada, né? O Salvador gosta também do pedal. O pedal te desafia, né? Você estar no meio da montanha, como eu estava domingo agora passado, a quase 800 metros de altitude, você ter um momento ali, só você, a bike e o seu corpo, te conecta aquilo, quanto que é importante você ter o domínio das suas emoções, né, da sua força em chegar até ali, de concluir um pedal de 100 km, quando eu fiz o primeiro de 100 km, ir para mountain bike 100 km é bem pesado, porque são quase 1.500, 1.400 metros de altimetria, você vai levando o seu corpo a um nível que você realmente percebe que é possível. Intercalando com o treino de força e o pedal, foi me motivando muito, e existe uma conexão muito clara das nossas carreiras com o esporte. Essa questão da alta performance, que tanto se fala de grandes atletas de alta performance, a conexão com o esporte e a profissão é muito real. Porque nós fomos levados ao extremo na nossa carreira, né? Nós temos momentos muito difíceis profissionalmente. Então, se você tem um ambiente onde você consegue desenvolver o domínio das suas emoções, o controle das suas emoções e a gestão desses momentos de estresse, me mostra que o esporte está altamente conectado. É por isso que o Exame fala sobre isso e grandes estudos apontam isso. Quanto que você consegue buscar um equilíbrio, uma performance superior na sua profissão, quando você tem um esporte para que você tenha essa vazão também de energia. Acaba virando combustível. Eu treino num lugar que tem muito executivo, fazendo triatlon, bicicleta de velocidade, enfim, é uma experiência muito legal. Eu gosto mais da mountain bike, mas é uma experiência muito legal. Especial. Mas falando do nosso mercado, né, essa coisa maluca aí do nosso o varejo especializado em tintas, né? A gente tem notado, Renato, nos últimos 5, 6 anos, um movimento bastante interessante, né? A gente não tinha, por exemplo, há um tempo atrás, a figura da franquia e outros modelos de negócio. Como é que você vê essa expansão? Você vê de uma forma positiva? Porque a gente tem eu tenho comigo aquela coisa do mercado brasileiro de tintas ser o quinto do mundo. E eu vejo isso como uma possibilidade enorme da gente avançar. O nosso consumo é considerado baixo. E numa outra perspectiva você vê o varejo se ampliando. Como é que você está enxergando isso?
Perfeito, Salvador. Quando nós olhamos a história do mercado de tintas, né, e por estar aqui há bastante tempo e estudar bastante sobre ele, o mercado ele vive transformações, né? Nós falamos rapidamente sobre isso, você citou o Prêmio Albrart, mas o Summit, que também nós tivemos com a Albrart naquela mesma semana, das transformações do mercado lá no Summit, e nós vemos um ciclo, mais uma vez, de transformação. Se nós traçarmos uma linha do tempo e olharmos há 30 anos atrás, que existiam menos lojistas, muito mais atacadistas, né? Muitas casas de ferragem, material de construção, o que é uma realidade ainda em muitos estados do Brasil, como Rio Grande do Sul, por exemplo, que o grande mercado é o mercado ferragista, né? Quando você vai para o Nordeste do Brasil, grande mercado é material de construção, com muito material de construção, com muita tinta no portfólio, né? Você vem para São Paulo, para o Paraná, você tem mais uma presença forte do material de construção e também em destaque São Paulo, por exemplo, o principal mercado como Curitiba e alguns outros aqui, Paraná, São Paulo, Santa Catarina, muito forte com os tinteiros. A gente está vivendo um ciclo agora de transformação mais uma vez, né? Então, esse ciclo dos atacadistas há 30 anos atrás, depois o ciclo dos home centers lá na década de 90, 95, né, que veio uma avalanche muito forte, trazendo muita conveniência. E o mercado de tintas, ele se mostra robusto, sólido na transição dessas décadas, né? E mais uma vez agora, a gente não pode nunca se esquecer que o mercado de tintas brasileiro é o quinto do mundo, como você disse, nós temos um poder de crescimento gigante. Imagine o déficit habitacional que existe no nosso país, né? Quando você vem nas estradas, você pega o Rodoanel aqui em São Paulo, que você vê quanta casa que não ainda recebeu a primeira pintura, né? Aquelas pessoas estão ali numa condição que elas vivem e que podem ter a vontade de ter as suas casas pintadas e não as têm, né? E por que disso tudo? Por que o mercado é tão robusto, ele é tão, gera tanta oportunidade para tanto empresário, tanto empreendedor? Porque existe oportunidade. Existiu durante um tempo uma consolidação de varejos nos seus estados. Se nós pegarmos o mapa do Brasil, nós vemos nos 26 estados, mais Brasília, lojistas que se consolidaram nos seus estados e que de 5 anos para cá, como você bem disse, nós temos hoje uma migração de grandes revendas em outros estados, vencendo as fronteiras das suas regiões. Isso mostra para mim claramente a oportunidade que existe e de modelos que estão sendo estruturados de forma diferente. Eu acho o grande cuidado que a indústria tem que ter, e é o nosso papel aqui, é o quanto que nós estamos servindo da forma correta, da medida correta, sejam eles os empresários que estão chegando no mercado ou aqueles que já estão no mercado há décadas, né? E é por isso que uma política de atuação clara, de respeito aos seus valores, ao mercado, ela sempre será essencial, né? Porque o mercado ele vai passar por transformações, né? Existirão novos modelos. Agora, o quanto que você atende o novo modelo, oportunizando novos negócios, respeitando uma base sólida de relacionamento, de confiança, de construção em longo prazo. Eu tenho certeza que esse movimento ele vai solidificar. Existem ainda estados, Salvador, que não possuem referências de tinta ainda, que ainda são materiais de construção, né? Nós estamos hoje em 90% do território brasileiro. Posso te falar por conhecer muito esse mercado e eu sou um diretor que digo e afirmo, se nós na indústria queremos servir em excelência os nossos parceiros, eu devo sair do escritório e estar no campo, porque é no campo que as coisas acontecem. E ao estar no campo, é uma base cultural isso. Você não move os times dizendo, vamos para o campo, se você não estiver no campo, né? E quando você vai para o campo, é nítida a oportunidade que existe. É por isso que eu ainda tenho certeza que muitas redes extrapolarão realmente as suas fronteiras estaduais ou municipais, porque existem oportunidades para crescimento e ampliação no nosso mercado. Você acha, então, que essas diferenças regionais, por exemplo, no Sul é uma característica, no Nordeste é outra, vai diminuir? Mas a tendência é que o país inteiro seja de o mesmo modelo de negócio? É bem provável, Rodrigo, que nacionalize algumas atitudes. Vou te dar um exemplo do que é nacionalizar algumas atitudes. Existiu durante muito tempo um foco muito intenso nos profissionais de pintura em São Paulo. Não era uma realidade em alguns outros estados. Tem um estado que se destaca, por exemplo, Santa Catarina. É um destaque com o foco no profissional da pintura. Mas quando você vai para alguns estados do Centro-Oeste, Norte e Nordeste, não era uma realidade. Embora eles movam um negócio, existiam-se muitos investimentos que não estavam priorizados realmente com esse olhar realmente para o profissional de pintura. Quando nós olhamos de 2017 para cá, né, toda a transformação que vem acontecendo no mercado, nós falamos aqui do modelo de acesso do varejo,
Mas teve uma mudança ainda mais abrupta, na minha opinião, literalmente disruptiva, que foi o profissional da pintura. Concordo totalmente. Na minha opinião, o que passa a ser nacional, o primeiro ponto de partida da nacionalização é o atendimento e o foco ao pintor. Hoje você vai do norte ao sul do Brasil, existe um foco, existe uma intenção genuína de olhar para esse profissional e falar, poxa, ele é muito importante dentro da estratégia. Em um dos podcasts que nós tivemos aqui, onde o Zamana estava falando sobre a importância também do consumidor. O consumidor vai pintar, mas quando você olha proporcionalmente o quanto que o consumidor vai pintar versus o que o pintor é responsável, é muito maior. Agora, a gente tem que ter um olhar claro. E esse caminho, na minha opinião, ele vai acontecer nacionalizado. Um outro foco que, na minha opinião, vai trazer uma visão, vai subir a barra do nosso mercado, Rodrigo, é um mercado que esteja mais profissionalizado e o conceito real de treinar as pessoas que estão lá dentro da loja atendendo os consumidores. Para mim, isso é inegociável, né? Um dos podcasts aqui, o primeiro, quando a Milcar falava que o grande problema aqui são as pessoas para estar na loja, né? Ele citou o termo mão de obra. Né? A mão de obra é um grave problema, desde quando nós tínhamos lá 10 lojas. Quando você vai para a mão de obra e você fala do vendedor que estava na loja, ele no passado ele era muito empoderado, porque ele conhecia muito da tinta e o que ele falava virava regra. Hoje o consumidor chega com isso aqui na mão, conhecendo muitas vezes muito mais do que eu, que estou aqui há 25 anos. Então, na minha opinião, um segundo passo importante que nós, da indústria, com os nossos parceiros varejistas, temos que mergulhar é na capacitação para nacionalizar e subir realmente a barra, entendendo que para reter esses profissionais para estarem conosco, eles precisam ser melhor remunerados, eles precisam ser treinados e eles precisam ter uma visão de carreira dentro do negócio de tinta. Sim. Nós falamos muito, Rodrigo, nós temos uma célula de desenvolvimento lá dentro da Souvenir que chama Sales Excellence. Você conhece, o Regis é o responsável, junto com a Deise para o varejo, o Cristiano para a distribuição, a gente fala muito sobre isso. Ninguém acorda dizendo assim, o meu sonho é ser um vendedor de loja. Né? Isso não é natural. Né? Beleza, se isso não é natural, o que eu posso trazer de proposta, de conhecimento, de desenvolvimento para essas pessoas que não sonham em ser vendedores de loja, para que eles tenham uma carreira? Né? Esses grandes grupos nacionalizados hoje que nós temos no mercado pode proporcionalizar a carreira para essas pessoas. Pode começar lá como um entregador e daqui a pouco ser um supervisor de rede de lojas em outro estado. Então existe uma trilha de carreira. Então um dos nossos focos é trazer esse olhar nacionalizado para pintor e para capacitação. E o terceiro, que na minha opinião é algo inegociável para o nosso mercado, é ter o olhar de experiência para o consumidor. E assim, a gente estuda muito isso na Souvenir, falamos sobre isso na Abrarte, né? A Camila Lorenzini, nossa gerente de inovação, falou muito sobre isso lá para todos. Nós investimos pesado em missões de conhecimento com os nossos parceiros, em capacitar realmente. E, Salvador, a experiência no varejo, lá no ponto de venda, tem que ser o grande diferencial entre o digital e o offline. Nós queremos realmente que o digital ele realmente seja um acelerador do nosso crescimento, mas ele não comprometa o sucesso da loja física, que é isso que nós buscamos. A gente tem que buscar um equilíbrio para que no PDV a gente consiga nacionalizar a experiência. Se o consumidor está em São Paulo, ou se ele está no Paraná, ou se ele está em Rondônia, ele tem que encontrar uma experiência de consumo de tintas com menos atrito, né? Porque ele precisa entender. E como que se faz isso? De novo, volta lá na base, que é a capacitação. Né? E o que é menos atrito? É entender que um produto que é excelente em São Paulo, ele é o mesmo produto no Paraná, ele é o mesmo produto em Rondônia. Eu não posso ter interesses cruzados. Ou o vendedor dizendo que um produto aqui é bom e ali não é bom. Volta de novo a capacitação, volta ao desenvolvimento, volta esse olhar realmente para buscar a nacionalização. Agora, as particularidades regionais, como ferragistas, por exemplo, lá do Rio Grande do Sul. Eu adoro o estado do Rio Grande do Sul porque é uma grande aula de varejo. Você vê algumas regiões onde tem grandes ferragistas, grandes home centers e agora revendedores de tinta nas mesmas praças. Existe mercado para todos. Como já foi dito aqui também no outro podcast que eu acompanho sempre. Existe mercado. Agora, como você consegue atender esse mercado? Existe um público para o ferragista, existe para o tinteiro e existe para o home center. Cada um no seu momento de experiência de compra. Quem vai ganhar esse jogo, na minha opinião, é quem consegue transformar a experiência no PDV. É onde lá vai fazer a diferença. Quando o consumidor entender que naquele PDV ele tem mais do que tinta, que é um grande desafio para o nosso mercado. E a gente, como eu disse lá no Summit, né, a Camila Salek e a Camila Lorenzini participou do painel em seguida, a gente tem um predicado no nosso negócio, que é a cor, né? Essa coisa do senso, tem que falar devagar, senão eu vou enrolar a língua, sensorialismo. Exato. Né? Então, quer dizer, a gente, e eu, salvo o equívoco da minha análise,
Eu não vejo isso muito bem explorado por alguns varejistas. Porque você tem a cor, cara. Não é só cor hoje, Renato. Tem um monte de coisas. Muita experiência. Tem muita experiência. Então, fica o nosso apelo aqui para o lojista. Vamos trabalhar um pouquinho melhor a experiência do cliente. A gente está aqui para ajudar com esses insights, com essas ideias e com essas propostas. E vocês estão fazendo isso, Salvador. Se a gente olhar as últimas oportunidades que foram desenvolvidas aqui, né, vocês trouxeram o Caio para falar, trouxeram o Marcelo Charra para falar sobre vendas. Existe oportunidade para aprendizado. Acho que o grande ponto, e aí os nossos parceiros vieram assistindo aqui, é o momento para nós vencermos as limitações. O que sempre deu certo vai continuar dando certo. Porque as gerações mudam. Né? Hoje nós estamos falando de uma geração que não tem o mesmo apelo por entrar no carro, andar 30 minutos para ir numa loja comprar, seja qual for o item. Que possa ser um tênis ou a tinta do apartamento que ele vai ter um dia. Né? Hoje a experiência de compra é outra. Então, se nós não tivermos essa habilidade de entender, sim, o consumidor mudou, a geração mudou, eu não posso continuar fazendo como sempre fiz, porque fazendo como sempre fiz vai me distanciar desse público. Onde eu preciso aprender? Né? E aí eu tenho bastante orgulho de ver a evolução aqui da Abrarte, porque vocês estão promovendo e buscando que esse foco seja genuíno da parte do empresário. E assim, eu amo ver as histórias dos nossos empreendedores de tintas no Brasil. Todos eles, em grandes momentos, Salvador e Rodrigo, tiveram a coragem de tomar atitudes que eram diferentes do que o mercado fazia. Então, para mim, é mais uma vez esse o momento, é a coragem. Não é fazer o que o mercado faz, mas é entender o que o mercado pede e adaptar ao seu negócio. E eu falo sempre, né? Aprendamos com os outros países, outras economias mais avançadas que a nossa. Você não tem que mudar as suas 10 lojas, suas 30 lojas. Façam experiências, né? Sim. Faça a experiência no PDV ser diferente e em um PDV meça o resultado, entenda se evoluiu o ticket médio, se evoluiu a venda de sistema tintométrico, se a venda de premium foi incremental. Se for, faça em mais uma, depois faça em outra, e aí você vai chegar no seu grupo todo. Que por vezes entende-se que tem que mudar de uma hora para outra tudo, e não é essa a proposta. Na minha opinião, a gente tem que aprender com esses mercados mais desenvolvidos e fazer mudanças graduais, né, em grandes ondas mesmo. Perfeito. Que aula, hein? Pois é, vamos lá, Prazer. tem mais. Eu queria te fazer uma pergunta, Renatão. Eu te conheci, o Daniel me corrija se estiver errado, lá atrás, eu acho, na inauguração de uma loja na Casa Verde, perto do Estadão. A gente chegou cedo e eu acho que você estava ajudando a montar as gôndolas e tudo. Eu queria fazer, já que você falou da mudança do PDV, queria fazer um comparativo. O que mudou da loja de tinta lá de trás, eu acho que é 2010, nessa época, para hoje, o que mudou e o que deveria mudar, e o que mudou no Renato, que fez o Renato chegar onde está hoje? Legal, Rodrigão. Eu lembro desse dia, Rodrigo, foi uma inauguração de um cliente nosso ali na Casa Verde, realmente. Era até uma loja, tinha várias conveniências em uma loja. Isso. Eu lembro o cliente, é ao Mundo das Tintas, lá do seu Valdir, aqui de Arthur Alvim, a loja lá. E naquela época eu era gerente de São Paulo, e eu estava participando da estruturação da loja mesmo, porque eu sempre fui muito apegado ao PDV. Né? Eu sempre vi no PDV experiências assim que movem não só a história do consumidor, mas move a história de quem está vivendo aquela experiência literalmente mesmo, sabe, Rodrigo? E ali, quando eu cheguei naquele momento, era um momento onde nós tínhamos uma ambição do mercado, e principalmente na nossa marca, de ter muita prateleira, muito produto, né? Eu lembro que o problema era isso, as gôndolas. Eram as gôndolas, né? E eram lojas mais customizadas, com menos metro quadrado, era quase que uma conveniência que estava aquela loja, e nós queríamos ocupar muito espaço com prateleira, muita lata. E naquele momento nós vimos que existia-se consensuado, talvez, que não, o consumidor quando olha uma lata, muita lata no PDV, e não, essa loja é forte, ela vai me atender. E quando a gente olha 15 anos depois, né, tudo que mudou, se a gente olhar 2010, 2020, agora 2024, a gente viveu um PDV muito diferente. A gente viveu um PDV que vem mudando com esse olhar, né, de ter a lata, ela, na minha opinião, ela não desaparece do PDV, mas ela deixa de ser o protagonista do PDV para protagonizarmos a experiência no PDV. A exposição da cor, como o Salvador bem disse, ganha muita relevância nas nossas novas lojas hoje no mercado. Você vê muito mais experiência do toque dos acabamentos. Você vê muito mais experiência realmente de iluminação que interfere literalmente na cor. E se nós queremos realmente facilitar essa jornada de pintura, é entender que a lata cumpre um papel importante ainda de orientação. Os dados mostram isso, que as pessoas aprendem
ao ler realmente as especificações das embalagens, mas que muito além disso, a experiência da cor, a experiência da iluminação, a experiência do toque dos produtos move para um consumo mais consciente, mais inteligente e que aumenta, amplia o sellout. O Renato que mudou demais, Rodrigo, foi um Renato que tinha um olhar muito intenso para o sell-in, né? E aí eu posso falar sobre isso, que eu tenho muito orgulho de falar do tema de sell-in, de sell-out, ou seja, da venda da indústria para você varejista e a venda do varejista para o consumidor. Esse é um tema que me move ao longo da minha carreira, porque nós conseguimos implementar nas nossas equipes uma cultura realmente que foi transformadora, de sairmos do foco do sell-in e ampliarmos o foco do sell-out. Hoje a nossa equipe é remunerada com base em sell-out. Eu não conheço outra indústria no Brasil que tenha esse foco, a esse ponto, né? A nossa equipe pode ganhar mais salários se o sell-out dos nossos parceiros forem maiores. E para mim essa foi uma grande transformação do Renato enquanto homem de vendas, né? É muito importante fazer um negócio, é muito importante gerar valor, é muito importante gerar o crescimento com o meu parceiro. Mas o que vai trazer perpetuidade para a nossa relação, para que ela seja de longo prazo e de sucesso, é a venda do meu parceiro. Então, o quanto que eu fico feliz, Rodrigo, de olhar no retrovisor e ver quanta coisa que eu aprendi, que eu tive a felicidade de mover com as pessoas que eu trabalho, para que nós tenhamos esse foco genuíno. É intencional, sabe, Rodrigo? Quando nós temos uma equipe focada em fazer com que o nosso parceiro venda mais, é intencional, as coisas acontecem de uma forma muito mais acelerada, né? Então, hoje nós vamos no PDV, a nossa preocupação é ter um sell-in menor, adequado com o sell-out, é fazer com que o sell-in e o sell-out estejam adequados, e um PDV que gere essa experiência genuína, olhando para muita cor, olhando para mais iluminação, olhando para uma experiência que seja de 360 graus, não de exposição só de latas, mas sim de exposição e de experiência diferente com o toque e com a experiência com o produto. Para mim é esse o grande salto. Falando em toque e iluminação, tem novidade na Souvenir, né? Vocês trouxeram um materialzinho para a gente mostrar para quem está nos assistindo também. Vamos dar uma olhadinha no que tem lá? Vamos lá, que orgulho. Escolher o produto ideal está mais fácil com o novo portfólio da Souvenir. Paredes novas por mais tempo? É fácil. Descubra a linha Souvenir Inova. Linha com benefícios diferenciais exclusivos com muita inovação e tecnologia para facilitar ainda mais a sua vida. A Souvenir Fosco Sempre Limpo é a tinta com acabamento fosco e tecnologia que limpa fácil sem deixar manchas. A inovação perfeita para quem busca acabamento, facilidade e o máximo de performance na escala de benefícios. Explore mais de 1.700 cores no acabamento fosco de verdade e o máximo de lavabilidade. Agora é mais fácil deixar sua casa sempre limpa. Com Souvenir, tá fácil, tá em casa. A Souvenir facilita a sua escolha com um novo portfólio pensado especialmente para você. Quer facilidade para proteger sua fachada contra as ações do tempo? Comparou, escolheu, pintou com a nova linha Souvenir Fachada Protegida. Que tal uma solução perfeita para facilitar na hora de proteger a área externa da sua casa? Chegou o Souvenir Fachada Protegida. Alta proteção que ajuda você a combater as principais ações do tempo. E para garantir poder de cobertura, Souvenir Fachada Protegida Super Cobertura. A fachada da sua casa protegida e pronta com menos demãos. Isso sim é facilidade. Deseja elevar o nível de proteção? Sem problemas. Souvenir Fachada Protegida Emborrachada. A barreira elástica e impermeável que combate com facilidade as fissuras e infiltrações. Nova linha Souvenir Fachada Protegida. Sua principal defesa contra as ações do tempo. Com Souvenir, tá fácil, tá em casa. Legal, tá aí. Muita coisa nova. A Souvenir sempre preocupada em inovar, em trazer novidade para o mercado, e não poderia ser diferente com a tua presença hoje, a gente ter esse testemunho, né? Ver os produtos chegando aí, que inclusive um dos produtos que foi lançado no período que a gente fez a pesquisa do prêmio foi um ganhador do troféu Abrarte. Mais uma vez, parabéns ao time. Obrigado, Salvador. Mudando um pouquinho de foco, porque a gente dava uns 5 podcasts só faço aqui. Pergunta aqui engatilhada. Há uns anos atrás, eu não lembro, o Daniel está aqui nos bastidores, eu não sei se ele vai
lembrar também, nosso então presidente, o Ricardo, foi convidado a fazer uma palestra no Abrafat, no evento da Abrafat Show, Sim. né? E foi muito bacana a gente construir aquilo baseado na experiência dele como lojista. O Daniel, que é uma testemunha do mercado também. O Daniel deve estar com mais ou menos 50 anos de mercado de tinta. Ele está me olhando mais ou menos. E a gente traçou uma timeline, uma linha do tempo contando a história do mercado de tintas, né? E eu fiquei surpreso com algumas informações que a gente percebeu, né? Teve um boom no varejo especializado em tintas com a chegada das montadoras, né? Aí todo mundo com linha automotiva, tal, que eu tenho um carinho muito grande. E a gente chegou numa média, se eu tiver errado na minha conjectura, você me corrija, que o comércio de tintas no Brasil ele tem uma idade média tá entre 40 e 50 anos. São empresas, obviamente, familiares. O negócio se expande e tal. Você sabe onde eu estou querendo chegar, né? E existe uma preocupação, porque tem alguns lojistas que é assim, o cara começa, trabalha muito, prospera, aí ele cuida da educação dos filhos com esmero e não necessariamente o filho se torna um sucessor. E aí a gente chega no elo do futuro. Queria que você falasse um pouco mais sobre isso, porque nós não estamos falando de uma ação específica de uma marca. A gente está falando de uma ação para cuidar do nosso negócio, né, da perpetuação dele. Eu queria te ouvir a respeito do elo do futuro. O que você traz para a gente aí, para a gente levar para o pessoal essa ideia tão bacana. É legal Perfeito. falar como surgiu a ideia, né? E como funciona hoje, né? Perfeito, obrigado. Acho que o grande ponto, vocês já falaram sobre ESG aqui. Para mim, ela do futuro está conectado com governança, né? É o cuidado que nós olhamos há mais de 15 anos atrás. Agora nós estamos indo para a 15ª edição do Elo do Futuro. Já se passaram pelas nossas cadeiras de formação mais de 150 sucessores, onde desses 150 sucessores, 46% foram mulheres, que representam uma força que vem realmente transformando o varejo. Se a gente olhar hoje os nossos parceiros, né, quando nós olhamos para o passado, nós tínhamos poucas mulheres liderando os negócios, infelizmente. Nossa, presidente. Presidente. Valquíria, se espirrar, saúde, aqui, tudo bem. Aí você vê a Valquíria, nossa presidente aqui, a Juliane, que é diretora lá no Nordeste, Sim. a Renata, né, diretora lá em Minas Gerais da Brat. As mulheres estão participando muito desse negócio. Eu olho para o Elo do Futuro também com esse olhar e bastante orgulho de trazer também e desafiar as sucessoras a assumir o negócio de suas famílias. E ao longo do tempo, a gente observa o quanto que foi um passo importante que a gente escolheu, Salvador. Por quê? O nosso negócio ele é liderado majoritariamente por empresas familiares, né? O nosso negócio tem um peso gigante as revendas de tintas. Quando nós nos debruçávamos lá atrás e víamos que realmente os pais fundaram os negócios, né? Os números preocupam porque a segunda geração, a terceira geração normalmente não são as gerações que aceleram os negócios, são as gerações que desaceleram os negócios. As pesquisas mostram que um pouco mais de 5% das empresas chegam apenas na 4ª geração. É muito pouco, né? E para um negócio grande como o nosso, dependente das empresas familiares, lá atrás, Rodrigo, como você perguntou, a gente precisa participar disso. E eu gosto muito de uma frase que eu aprendi ao longo da minha carreira, né? Se eu faço parte do problema, daí você parte da solução. Eu faço parte desse problema, né? Eu estou aqui inserido, eu estou vendo realmente essa fragilidade do mercado. Então, como que eu posso fazer parte da solução? Criamos, então, programas que até a sua 5ª ou 6ª edição eram edições feitas pelos nossos executivos. Então, o nosso principal executivo de marketing dava as aulas de marketing, o principal executivo de vendas falava de vendas, o principal de financeiro do financeiro. E aí a gente foi trazendo esse olhar para essas empresas familiares. Chegou um determinado momento que a gente viu, cara, é muito legal falar sobre isso, é muito bom, a gente está compartilhando o nosso know-how, porém, o know-how da indústria não é o know-how que o varejo precisa. Então, vamos mudar. E aí foi onde a gente deu uma grande guinada realmente na hora do futuro. Hoje nós temos parceiros externos que nos apoiam nesse treinamento, nesse desenvolvimento. Nós temos o orgulho de trazer diversos temas, né, como formação de equipe de vendas, formação de marketing, direito tributário, direito societário, né? Quantas sociedades elas enfrentam grandes problemas, Salvador, porque definam-se papéis e responsabilidades da sucessão, ou até mesmo do quadro societário, quando as coisas não vão bem. Sendo que a gente aprende que é na hora que está indo bem. Então, o direito societário está lá, direito fiscal, tributário, né? Trazendo esse olhar do plano de expansão, como expandir.
Então, nos dá muito orgulho que nós temos ali 3 meses, em cada turma são 3 meses de treinamento, onde nós conseguimos implementar uma cultura de governança corporativa, né? Mostrando para esses nossos parceiros o quanto que é importante ter um software que mostre para ele o resultado completo, né? Um dos temas mais salutares, nós tanto falamos sobre pricing, né? Sobre o quanto que eu estou trabalhando com preço de forma inteligente para gerar melhor margem, para melhorar o resultado, para ter caixa, para investir no marketing da minha marca. Tudo isso a gente traz para o treinamento e a gente tem muito orgulho, porque os nossos parceiros que participam do Elo do Futuro, quando a gente pega as últimas turmas, crescem 30%. Então, se eu pego a amostra de quem participou, crescem ao longo dos últimos 4 anos 30% na somatória desse período, o que mostra o quanto que é importante, né, trazer um nível de capacitação superior, de evolução, de expansão e de um mercado que promove oportunidade. Mas o quanto que eu estou preparado para essa oportunidade? Então, o Elo do Futuro traz esse olhar, esse compromisso que temos com os nossos parceiros e ele segue pujante, né? Nós temos a primeira aula do próximo ano 2025 com um grupo já fechado para fevereiro, né? Umas 2 semanas antes do carnaval é a primeira aula e eu fico muito feliz toda vez que eu estou com eles, porque eu falo para eles que é o nosso compromisso, né? A gente fala muito do Elo, né? A gente tem o programa Elo, que é o programa de relacionamento com os nossos parceiros há 21 anos, né? Que foi lançado lá atrás, em 2004. É um programa que gera esse relacionamento, que norteia a nossa relação comercial com o mercado e a gente fala sempre para eles, né? Que nós somos o Elo, mas eles são o futuro, né? Ninguém funda uma empresa, né, para que ela chegue à 2ª geração, à 3ª geração, né? Os fundadores que tiveram a coragem de empreender, de iniciar um negócio, olham para aquilo para que ele possa perpetuar, né? E nós falamos muito para eles, nós queremos ser o elo dessa base sólida que a sua família construiu para que você seja o futuro de prosperidade e expansão. Então eu tenho muito orgulho para falar do Elo do Futuro. É muito legal a gente ver algumas revendas já e não só revendas, né, distribuidores também. A gente percebe já que as segundas e em alguns casos a terceira geração tá entrando. Você ia fazer uma pergunta? Queria entender como funciona, como que é a escolha desses lojistas, como para os lojistas que estão vendo que ficaram interessados, legal, como funciona, como que ele pode se candidatar para participar? Perfeito, Rodrigão. Ponto de partida é realmente a manifestação através da nossa equipe comercial, é realmente o levantar de mão, me interesso pelo Elo do Futuro, consultor da Souvenir, gerente da Souvenir, faça a minha inscrição. Nós temos um banco ali de potenciais candidatos e nós fazemos um evento de sensibilização, Rodrigo. Então, nesse próximo evento, nós temos a turma pode ser de no máximo 20 pessoas, porque senão a gente perde o contato, né? Eu vou nos módulos, toda a liderança vai nos módulos, né? O Renato Firmiano, que é meu pai diretor de marketing, vai lá também ter o contato com eles. Marcos Aliman, que é o vice-presidente, vai lá. A liderança de vendas está com ele. Então, não pode ser um grupo tão grande. Sim. Então, primeiro, levantada de mão, eu tenho aqui o sucessor. No nosso plano de negócio, os nossos parceiros, nós temos um mapa de quem tem um filho que está no negócio, porque a gente pede para que o filho tenha alguma experiência no negócio, né? Que ele não seja alguém que esteja completamente fora do negócio, mas que tenha alguma experiência e que queira. Nesse evento de sensibilização, Rodrigo, ponto de partida, 2ª etapa. Então, levantou a mão, está na lista, vem para o evento. No evento, é sensibilizar os pais da importância da sucessão. Porque muito mais que o sucessor desejar estar, é o pai entender, eu estou pronto para começar a fazer uma transição de bastão, que é um grande desafio, né? Quando a gente pega a história do nosso mercado, a gente vê grandes empresários que fizeram realmente crescimentos assim que são lindos de você olhar, cara, que coragem, né? 50 anos atrás, que é a idade média do nosso mercado, como que teve essa coragem de fazer isso? E realmente as empresas cresceram. Porém, chega um momento que ele também precisa curtir tudo que ele construiu. Sim. E ele ter alguém que venha da família para dar continuidade é o melhor dos mundos, mas por vezes o fundador ele tem esse receio, né? E esse evento serve para isso. Nós trazemos os que foram sucedidos para trazer os seus depoimentos, para sensibilizar os parceiros que estão lá, para abrir porta para os sucessores, porque nesse momento ele tem que entender que tudo que ele fez foi excelente, mas provavelmente não vai habilitar o negócio dele para continuar perpetuando por muitas décadas. Então, esse evento de sensibilização ele é fundamental. Pós-evento, a última etapa, ok, temos o sucessor, temos o fundador decidido a investir conosco, porque não é um investimento só da Souvenir, é um investimento compartilhado, nós fazemos juntos esse investimento. E a terceira etapa então, beleza. Então, chegamos a esses 20 que primeiro se habilitam. Nós temos um evento com 50. Não, a data é dia 10. E ele deixa para falar dia 12. Se fechou os 20, ele fica para a próxima turma.
E a gente tenta fazer de 2 até 3 turmas por ano, porque vem aumentando realmente o número de sucessores para o negócio, e esse ciclo ele vem sendo liderado pelo nosso time lá de vendas, que nos dá bastante confiança, sabe, Rodrigo, de olhar a taxa de retenção daqueles que participam do Elo do Futuro e dão sequência no negócio é de 90%, 92%. Uau. Então a gente tem um número, Muito 8%, que significativo, depois, e tem esse 8% que fala, meu Deus, não é para mim mesmo esse negócio. O meu pai é um sucesso e que está tudo bem. O processo de sucessão também pode ser feito por um profissional externo. Mas é ótimo que o filho teve a oportunidade de ver como é um negócio, muito além de olhar daquilo que o pai apontava para ele. Ele está vendo realmente como o negócio é, efetivamente, o quão importante ele é entender para que esse negócio tenha sucesso na gestão dele, se ele escolher seguir a carreira ali. Eu estou lembrando de alguns depoimentos, né? O Amilcar sentado onde você está, ele dando testemunho dele, né? O Amilcar tem uma ligação enorme com o futebol, a Tintas MC tem uma ligação enorme com o futebol, né? Ele falou, o sonho de todo empreendedor é que o filho torça para o mesmo time, que o filho faça o que a gente faz, mas nem sempre isso é possível. Ele usa muito, eu trabalhei lá, eu não me canso de falar que foi uma experiência única, uma pós-graduação, né? Indústria, eu falo que a indústria é treino e varejo é o jogo, né? Você treinou com o Manel ou não? Sim. Caramba, que legal. Peguei o Manuel lá também, outra figuraça. Ixi, eu tive uma conversa com ele, num bate-papo num happy hour que legal. É um podcast. Mas o Amilcar, ele sempre disse uma coisa que sempre ficou na minha cabeça, né? Que ele usa muito a palavra coragem. Ele fala, cara, para fazer tal coisa, ele não tem que estudar muito, ele tem, lógico, tem que se preparar, mas ele tem que ter coragem de implementar. Então, é uma coisa muito legal. E o depoimento do Amilcar me marcou nesse quesito em especial, e o do Thiago, Só Tintas do Rio. Thiago Só Tintas, né? Cara, o depoimento dele foi incrível. Muito legal, da união da família, a união dos 3 irmãos, né? Do respeito dos 3 irmãos. Não tem esse problema de ter o ego. Não, a educação que o meu pai me deu não permite. Porra, eu não tô de chorar, né? E muito bonito, porque você viu ali o Thiago dizendo, não, eu quero falar aqui e os meus irmãos entendem, tá tudo certo, eu vou falar por eles, né? E é muito bonito quando isso acontece numa família, né? Porque a família não pode estar pressionada pelo negócio ao ponto que o negócio seja mais importante que a família, né? Então, por isso que eu gosto tanto do tema do direito societário, quando você consegue construir bases sólidas no quadro de sociedade, quando as coisas vão muito bem, é um grande sinal que o negócio vai muito bem para o futuro, né? Então, eu acho que faz todo sentido. E um aprendizado, né, que vocês estão aqui também, eu vi no dia que o Amilcar estava aqui conosco, dizendo sobre a importância, e ele fala isso sempre, eu conheço ele já há 25 anos, que ele não abre mão do respeito pelos funcionários, de jeito nenhum, tem que respeitar os funcionários, tem que respeitar o consumidor e respeitar meu parceiro. O sucesso está com base nisso, né? Então, o mantra do Amilcar. É o mantra, e aí você vê que isso é muito... e aí, não, poxa, mas é difícil fazer isso? É difícil. Claro. As coisas de maior resultado, de maiores resultados de excelência, são complexas, né? Porque parece ser, não, mas você respeitar esses públicos, fazendo com que eles não estejam tensionados por valores que não sejam essenciais, que protejam os colaboradores, os consumidores e os parceiros, é um grande desafio, né? Então, eu fico muito feliz porque a gente olha isso se materializando no nosso mercado, né? Empresas familiares perpetuando por muitos anos, né? E o quanto que isso dá muito orgulho para a gente poder participar, né? Você que conhece a história há mais de como 60 anos que tem um grupo, você viveu uma parte lá, é muito especial. E a gente tem, tradicionalmente, no mercado do varejo de tintas, Renato, me corrija se eu estiver errado mais uma vez, tem essa... Normalmente uma loja, uma rede, uma loja bem-sucedida, ela gera outras lojas. Filiais. Funcionários que saem, eventualmente pessoas da família que vão empreender. Mas eu não sei se foi a pandemia ou se foi durante a pandemia que isso ficou mais claro para mim. A vinda de novos players, gente que é os entrantes no varejo especializado. É impressão minha, esse número tem aumentado. E como é a interlocução com eles? Porque eu acho que é uma outra conversa, né? É uma outra tratativa. Como é que você vê isso? É diferente, a pandemia mostrou também muitos profissionais fazendo transição de carreira, né? Então, percebeu-se que, poxa, eu trabalho nessa indústria, eu trabalho nesse banco, eu trabalho nessa empresa há 2, 3 décadas, eu quero ter uma vida de empreendedor, né? E o empreender com o tinta num momento onde o mercado estava tensionado, né?
pela própria pandemia, muitos negócios fechando, né, como mercados que não foram tratados como essenciais, e naquele momento esses profissionais entenderam, poxa, esse mercado ele é pujante, somado ao crescimento que nós tivemos na pandemia. Quando você olha a linha histórica do mercado, os dados estão aí para a Abrafat, está claro isso, que é um número muito relevante para o Brasil, tem um mercado que ele se mantém, ele não tem grandes crescimentos, mas ele mantém um volume importantíssimo, de bilhões de dólares. Sim. Então ele olha para isso e fala, poxa, eu posso participar desse mercado. E somado a isso, a oportunidade, como nós já dissemos, o déficit habitacional, que você olha muita residência precisando de pintura. Para mim, esse é um modelo que ele tende a ser uma realidade para os próximos anos. Muitos novos modelos, como nós já falamos aqui, eles surgiram na pandemia, potencializam o mercado, mas o grande problema que eu vejo é o como estar no mercado. Né? Eu entendo que seria ótimo quem estiver desejando empreender no mercado, que conheça a Abrarte, que acesse a Abrarte, né? Que conheça, porque vocês têm um know-how importante para compartilhar com aqueles que esperam empreender no mercado de tintas, porque é um mercado complexo. Né? E eu vi da pandemia para cá, Salvador, muita gente chegar e muita gente sair já. Sim. Né? Em 5 anos, porque uma vez que você abre uma loja, você espera que o consumidor esteja ali com uma certa frequência e ele não vai. Né? Então, quando ele não vai, qual que é a sua atitude? Né? Onde você tem que buscar? Como que você busca? Como você aciona? Aí as pessoas começam a transitar. Não, já que não vem a loja, eu vou investir só no digital. E o digital não faz milagre. Né? Então, quando você conecta o digital com a loja física... Então, o que eu recomendo, né? Seguramente é uma oportunidade, esse mercado ele vai continuar crescendo. O grande salto é você começar da forma correta. Né? Então, hoje, nós observamos quem está chegando no mercado através das franquias ou importantes colaboradores que os nossos próprios clientes estão sugerindo que tenham os seus negócios, que avancem nos seus grupos, o que é um caminho, mas que seja passo a passo, degrau a degrau, buscando primeiro conhecimento para depois investir. Né? O que me preocupou ao longo desses últimos anos, 5 anos, é que primeiro investiu-se para depois entender. Né? E aí eu gosto muito de uma pessoa que fala muito sobre isso, eu aprendi muito com ela, que dinheiro não aguenta desaforo. Né? No nosso país, né, empreender é uma missão ousada. Né? E nosso mercado você tem que contar realmente centavo a centavo, não é um mercado que te garante margens salutares para que você consiga arriscar. Eu vou fazer isso agora, não deu certo, faço de novo. Você tem que ter um risco muito calculado. Então, acho o grande convite, por isso que, na minha opinião, quem conhece a Abrarte sabe do que eu estou dizendo. Vocês podem proporcionar conhecimento, podem ampliar know-how, para que a pessoa tenha confiança onde ela vai investir. Porque é um mercado que tem muita oportunidade. Sim, perfeito. Você falou do mercado, Renato. Você acha que o brasileiro pinta pouco? Quando a gente olha, comparado com os mercados europeu, principalmente americano, nós pintamos menos. Né? Existem várias explicações, muitos estudos que pautam isso. Existe também um costume da nossa cultura da pintura. Uma pintura no Brasil, ela é muito mais refinada nos seus níveis de detalhe, em linha geral, do que um mercado americano, que às vezes tem um mercado, até aquele mercado, um acabamento, que não é um acabamento tão fino como o nosso. Né? Isso traz também um nível de criticidade de aplicação maior. Né? A gente olha também uma economia, que é uma economia, embora pujante como a nossa, não é como nos outros países, onde o desembolso para o imóvel é diferente, a frequência de troca de casa é diferente no nosso país versus os outros. Eu vejo que o nosso mercado, ele passou a pintar mais na pandemia, porque nós aprendemos na pandemia também. É muito interessante, Rodrigo, que vocês devem várias vezes ter visto aqui no podcast. Toda hora pandemia, porque parece que é depois da pandemia, antes da pandemia. Né? A gente viveu realmente uma divisão de águas mesmo, porque depois desse momento, pessoas viram que com menos investimento do que trocar um sofá, do que trocar talvez a cortina, trocar os móveis, ele pode fazer a pintura da casa com investimento menor, com um ambiente que fica transformado. Né? E aí eu acho onde entra o nosso grande foco em facilitar a jornada de pintura, que é trazer produtos, como nós somos aqui no nosso portfólio, né? Trazer produtos que facilitam essa jornada, né? Trazer produtos que
tornem essa aplicação ela muito mais prática, que as pessoas vejam e consigam entender os diferenciais claros dos produtos pelas escalas de benefícios da nossa embalagem, para que esses estímulos mostrem que é possível. Você não vai pintar a sua casa inteira, mas você pode pintar a sua sala. Né? Você pode não pintar a sua sala, a sua casa toda, vai pintar um quarto mais o seu lavabo, fazendo um bonito efeito decorativo. Então, eu entendo que nós estamos no caminho certo para ampliar o uso da tinta como um item importante de decoração e que, muito além disso, né, quanto mais capacitarmos os profissionais de pintura, que é uma demanda muito forte hoje, a gente ouve falar muito, né, eu poderia estar vendendo muito mais, mas falta pintor, o pintor não consegue atender. É uma demanda muito alta para o pintor realmente. Quanto mais capacitarmos, profissionalizando esses pintores, os convidando a ter uma equipe forte, né? Fazendo com que o pintor tenha uma estrutura forte, que ele tenha uma equipe forte para trabalhar com ele, vai também ampliar o uso da tinta e a pintura com mais frequência, o que eu entendo que nós estamos ainda caminhando para uma direção muito boa. Nós avançamos e temos muito a avançar ainda quando comparado com os outros mercados. O mercado está crescendo. O ano passado, 23 para 24, foi um crescimento maior que o PIB, esse ano sugere que também seja. Também maior. Isso é muito legal para nós. Tem esses desafios, né? Capacitação de mão de obra no varejo e também na pintura, porque o custo da mão de obra está elevado por conta da demanda, né? Pelo menos é o que eu entendo, né? Totalmente. Mas a gente está chegando na nossa última volta aqui da nossa corrida. E assim, Renato, o que você espera para 2025? Temos mudanças importantes aí, a gente está na iminência de termos um pacote fiscal que deve trazer um impacto. Não estou querendo traçar um horizonte nebuloso, não. É só uma análise, gente. A gente tem como desafio também essa questão da majoração de alguns itens de matéria-prima, e tem mudanças organizacionais que estão vindo por aí. A gente não vai falar nesse assunto aqui, mas todo mundo sabe do que eu estou falando. Eu queria que você desse a sua visão de futuro, para curto prazo, 1 ano, 5 anos, fica à vontade. Legal. Como é que você vê o futuro do mercado, o futuro do varejo, afinal de contas, nós somos varejistas ou os representamos, e também o futuro da Suvinil, que é uma marca tão relevante para a gente. Queria que você fizesse uma análise futura, por favor. Perfeito. Salvador, eu sou um otimista responsável. Eu gosto muito de olhar para toda oportunidade que nós temos ao longo da nossa vida com responsabilidade. E parto do ponto, primeira parte da sua pergunta, sobre o Brasil. O Brasil é um país que seguramente... se você olhar, talvez, decisões, vai dar tudo errado. Mas quando você olha o resultado, está dando certo. Né? E muito mais pelos efeitos que extrapolam o nosso país. Né? Nós estamos hoje, nesse exato momento, dia 21 de novembro, às 10h34, 4 povos em guerra. Sim, é horrível. 4 povos, infelizmente, em guerra. E os investimentos que foram direcionados para essas nações no passado estão sendo direcionados para outros países. Imagine vocês se alguém está com centenas de milhares de reais para investir na América do Sul. Vamos somar aqui a América Latina, 25 países, mais o Brasil 26. Soma 25 países é a economia do Brasil. Você vai diversificar o seu investimento em 25 países ou colocar no Brasil? Para mim, nós vamos viver um ciclo de investimento externo muito forte no nosso país. Né? O que faz com que também a nossa economia esteja menos tensionada do que talvez muita gente diz que deveria estar. E eu não quero ser o cavaleiro do apocalipse, porque eu não sou economista para poder trazer dados aqui. Mas como que vai ser daqui 5 anos? Nós somos um país jovem que se mostrou ao longo da história resiliente para enfrentar grandes desafios e ainda assim crescer. E eu continuo vendo o nosso país dessa forma. A nossa visão para médio e longo prazo, com todas as nossas movimentações, segue aquilo que nós anunciamos para o mercado recentemente. Nós continuamos conectados aos nossos parceiros, respeitando os nossos princípios, respeitando as nossas relações, colocando à frente de todas as nossas decisões sempre o respeito com cada um dos nossos parceiros, com as nossas equipes, e sabemos que as movimentações que acontecerão no futuro acontecerão para um crescimento ainda maior das nossas marcas. Né? Todo esse movimento trouxe para nós muito aprendizado, né? E só acontece agora porque nós estamos preparados para que isso aconteça. E seguramente, Salvador, quando nós observamos a médio e longo prazo tudo que nós podemos implementar numa nova transição, com toda essa nova estratégia, nos dá muita segurança. De falar, poxa, que base robusta que nós construímos para uma nova casa no futuro nós sermos ainda maiores. Eu tenho muita segurança em dizer isso, tenho falado isso com os nossos parceiros.
E eu tenho implementado nos últimos 60 dias modelos de conexão com os nossos parceiros, que eu entendo que foi uma medida muito efetiva, muito eficiente. Nós temos Café com a Liderança que nós construímos a partir do nosso anúncio, primeiro com as nossas equipes, então eu tenho um momento que é com os nossos colaboradores, na outra sexta-feira com os nossos parceiros, chama Souvenir Meu Negócio. Então toda semana nós temos pontos de contato com colaboradores e com os nossos parceiros, e também com os nossos distribuidores, que é a nossa extensão no mercado, mostrando para eles o quanto nós somos seguros, comprometidos com o nosso propósito e comprometidos com os nossos princípios. Sabendo que os próximos meses, daquilo que nós vamos viver no futuro, nos deixa realmente muito seguro, que nós vamos para um destravar de crescimento ainda maior, para que nós continuemos líderes no mercado, conectados aos nossos parceiros, aos profissionais de pintura, a todos aqueles que estão envolvidos nessa cadeia que é pujante e que a gente tem um prazer enorme de participar. Renatão, você falou aqui, você deu 2 dicas para os lojistas, né, nossos amigos lojistas, que é uma mudança no PDV, uma modernização do PDV e qualificação do profissional. O cara falou, opa, eu quero fazer isso. Ele pode procurar a Souvenir? Como que a Souvenir pode ajudar isso? Legal, Rodrigo. Nós temos uma ferramenta chamada Pintor Parceria, que o Pintor Parceria ele traz capacitação frequente. Eu brinco que é 24/7. Tem treinamento todos os dias, todas as horas, para pintor e para vendedor. Nós trouxemos, através do Pintor Parceria, a plataforma digital para que ela se materialize lá no dia a dia, para que ele tenha recorrência na capacitação. Nós falávamos sobre microaprendizados, né? E fala-se muito do microlearning, mas o quanto que isso era diferente no passado. Lembra quando nós falamos que mudou muito o treinamento? Também mudou o atendimento, mas o treinamento também. Antigamente o treinamento ele era aquele treinamento que você fica sentado 2, 3 horas, alguém aplicando. Hoje não, né? Está comprovado, né? Através da andragogia que você, para o adulto, você treinamentos, lições curtas, rápidas, diretas, que desafiam o conhecimento e que provoquem mais conhecimento, através, principalmente das ferramentas digitais, nós estamos explorando muito forte através do Pintor Parceria. Já são mais de 70 mil pessoas na plataforma, nós temos ali pessoas que participam efetivamente, que seguem a página também no Instagram, que estão conectadas com as nossas ferramentas. No presencial, Rodrigo, nós temos uma equipe muito forte de capacitação, que são os nossos técnicos, nós temos técnicos no Brasil todo, temos técnicos também dos nossos parceiros distribuidores, lá no norte do Brasil. Estava lá agora, semana passada, em Porto Velho. Nós temos uma equipe forte, através dos nossos representantes, treinando no presencial. Ok, você vai ver no digital, mas vem comigo também no presencial para ver na prática, que também são capacitações para pintor e para vendedor, e que os nossos parceiros sabem disso. Se vocês quiserem investirem nessa capacitação, nesse caminho de desenvolvimento, nós estamos prontos para apoiá-los, para fazer isso acontecer realmente, seja com o seu time, seja com o pintor. E para mim é um grande salto, Rodrigo. De novo, aquilo que eu falei da fazer parte do problema, parte da solução. É a nossa responsabilidade. Mas a porta precisa ser aberta pelo parceiro. Se o parceiro abre essa porta, aí a conversa fica outra, né? Porque não pode ter aquele olhar, não, o meu fornecedor tem que fazer e eu fico de fora. Como, por exemplo, em algumas experiências, infelizmente, não, eu quero treinamento, mas o proprietário não acompanha nenhum treinamento. O gerente não participa de nenhum treinamento. Não, você pode fazer o treinamento, mas você não está lá. Na minha opinião, o que eu recomendo é que você mostre o seu rosto, mostre a sua presença e fale, eu acredito nisso, por isso que eu estou aqui também. Porque é o que vai mover. Para mim, seguramente vai mover muito rápido e é o que falta no nosso país, no nosso mercado. Tô com essa cara aqui, porque ontem, assistindo uma aula, o cara disse, Maquiavel, ele disse o seguinte, o maior erro de um líder é se distanciar dos seus liderados. Você acabou de falar isso de outra forma, Exatamente. Né? Então é exatamente. Isso. Renato, muito obrigado por você estar aqui com a gente. Foi uma honra receber Obrigado, você aqui. Tá? Esse papo vai continuar. A gente tem certeza que vai continuar. De repente, a gente pode fazer um lá na Souvenir. Vai ser um prazer gigante. A gente tem um espaço muito legal para fazer isso com vocês. Sim, lá. O pessoal da Aspen Studios nos propicia, se eu olhar para rapaziada ali, a gente já tem uma pré-combinado com eles essa possibilidade. Então, acho que fica legal a gente ir lá conversar com o pessoal e enfim. Salvador, isso para mim seria uma honra. A gente já pode deixar esse compromisso realmente para o ano que vem. A gente vai ter muito pontos de contato ano que vem, nós vamos precisar muito disso. A Brat vai ser um cara muito importante para nós. Sim. E fazer isso dentro de casa seria incrível, né? Para trazer realmente tudo que a gente está planejando e os próximos passos que nós daremos no futuro, para que todo mundo realmente sinta o quanto seguro nós estamos, né? Com essa força que a gente acredita que move a nossa energia laranja no mercado e tudo que a gente tem construído. Vai ser uma honra. Tomara que dê certo. Então já fica pré-combinado. Tá? Vai ser um prazer. E para você que está nos vendo, nos ouvindo,
A gente está encerrando só mais um episódio do Papo de Lojista. Não deixe de nos seguir, senão o Rodrigo fica bravo comigo. Eu tenho um pouco de medo, olha o tamanho da criança. Então, Abrarte Tintas no Instagram. Aqui é óbvio, você está vendo a gente no Abrarte TV no YouTube. Também no LinkedIn Abrarte, certo? Certo. E no Facebook. Temos Facebook ainda, né? E Facebook. é bastante ativo, né? Ainda bem. Facebook Abrarte. E a nossa revista também, né? Vejam as edições da nossa revista no site www.abrarte.org.br. Gente, muito obrigado mais uma vez. A gente está encerrando mais um Papo de Lojista, mas daqui a pouquinho a gente está de volta. Muito obrigado.